Pessoal, um abraço, Aline, sempre um prazer estar aqui com vocês. A seleção brasileira está viajando para o Catar na manhã deste sábado, horário de Turim, né? Por volta de 10 da manhã, horário de Turim, seriam 6 da manhã por aqui e com chegada prevista para o início da madrugada de domingo lá no país da Copa. Evidentemente que a gente escutou já muita coisa sobre essa projeção do Brasil, mas para muitos integrantes da comissão técnica, o Brasil está muito bem preparado com um ambiente espetacular para tentar a conquista do título. E quem falou sobre isso em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes foi o treinador de goleiros Cláudio André Taffarel, que treina o Alisson no Liverpool. Vamos acompanhar, primeiro falando sobre o ambiente da seleção. Tá tudo bem, Taffarel? Prazer imenso recebê-lo aqui. Igualmente, é um prazer grandíssimo. E grandíssimo é viver essa fase, né, que antecede essa Copa do Mundo. E é um sentimento que tu une o teu junto com os demais aqui, todo mundo um entusiasmo muito grande, tu vê pelos treinamentos, a alegria, ao mesmo tempo tem descontração, tem seriedade, assim, a gente está tendo um equilíbrio muito grande quanto a isso, então a expectativa é enorme. Agora em relação à estreia, né, o teu goleiro é o Alisson. Você vai ter um ataque forte da Sérvia, né? O Danilo até elogiou o Vlahovic, todo mundo conhece, né? Kostic. É uma escola diferente, mas é uma escola mais experiente com o surgimento de alguns jogadores talentosos. Isso te preocupa em determinado momento? A gente sabe do poder do adversário, a gente estuda muito. E hoje o futebol ele está muito claro, né? Porque a gente acompanha, principalmente lá na Inglaterra, tem tantos jogadores. E então eu acho que a gente não pode ser surpreendido, né, de maneira alguma. A gente sabe do que eles podem fazer, a gente está preparado para isso, está preparando. Então, sim, não foi definida a equipe ainda, né, mas o Alisson tem grandes chances aí de começar a jogar, sim. Você tem alguma dúvida em relação a goleiro? Você trabalha com ele no Liverpool, né? Não, às vezes essas dúvidas é legal tu criar uma dúvida, né? Uma expectativa, e a gente tem que ter sempre muito cuidado, né? Porque tu sabe que eu trabalho com o Alisson lá no Liverpool, então às vezes eu me cobro muito no sentido assim de tentar separar as coisas, né? Porque aqui é a seleção brasileira e tu tem dois ótimos goleiros como o Ederson e o Everton e que se dão muito bem entre eles. Eu acho que isso aí é fundamental. E sabem, né, que o Alisson está um pouco mais à frente, até porque jogou mais jogos pela seleção brasileira. Então, independente assim de quem vai jogar, eles vão estar juntos e unidos, e eu acho que isso aí me deixa muito feliz. Média de idade de 28 anos. Isso pesa para ganhar um título de Copa do Mundo, ou você acha que não tem nada a ver? Pode ser um time jovem que ganha em 7 jogos, ou pode ser um time super experiente? Exatamente, né? E eu acho que o fundamental numa Copa do Mundo é ter esse equilíbrio, né? Uma experiência, como a gente tem, e uma juventude, como a gente tem bastante, né? Mas uma juventude que tu não dá para dizer que a força deles é só a idade, mas é uma juventude rápida, agressiva, a maioria deles já pai, quer dizer, então, sabe, é uma juventude moderna, vamos dizer assim. Então, eu acho que um equilíbrio muito grande dessa seleção brasileira. Eu acho que esse é o motivo desses resultados que a gente tem obtido aí no passado. Mas volto a repetir que o importante é a gente, na Copa do Mundo, mostrar essa nossa força. Você tá indo para mais uma Copa. Agora, como goleiro, você disputou 3 Copas, né? Um vice-campeonato, um título e uma queda em oitavas de final. Na realidade, eu queria te perguntar o seguinte: o fato de por exemplo, a seleção ter se preparado muito bem, é a melhor preparação da história, ou uma das melhores, pelo que a gente está sentindo? Pô, tem 30 pessoas na comissão técnica, tem scout de tudo, tem observação de tudo. Como é que você resume isso? Eu vou para essa linha aí também. Eu acho que a CBF não poupou, né, em momento algum, qualquer esforço para nos dar uma condição grande de formar esse grande grupo. Investiu bastante, gastou muito, né, porque são muitas observações, na Europa principalmente, e com grandes profissionais, né? Então eu acho que é só assim que a gente vence, né? Nós temos que ter uma preparação de excelência, um grupo de excelência
e uma comissão também que realmente possa dar esse suporte, que os jogadores possam olhar e confiar. Então, volto a repetir, a gente está num equilíbrio, num ambiente, né, e num momento muito especial. Ser apontado como favorito é bom ou é ruim? Bom porque te deixa em alta e ruim porque alerta os adversários? Como é que você vê essa situação? Eu acho bom porque as pessoas de fora também estão vendo esses nossos resultados, essa nossa força, mas o bom é que isso aí não mexe com a gente, né? Porque a gente já é um pouco assim carimbado nessa coisa do futebol e sabe que só o favoritismo não te leva a nada, né? Tu tem que aprovar o favoritismo, né? Até nós tivemos a oportunidade aqui de ver um filme do basquete americano, que é intitulado como A Redenção, né? O basquete americano é o mais forte do mundo, e não tem ninguém próximo. Mas os caras chegaram a perder a Olimpíada, sabe? Tiveram que fazer um trabalho totalmente diferente. Então, sabe, aquele favoritismo dele não adiantava nada se eles não se empenhavam. Então, esse filme realmente foi uma coisa bastante importante, que remete assim a gente saber que favoritismo a gente cria durante o jogo, durante a competição, e isso aí vai ter. Agora, o Louis van Gaal, técnico da Holanda, gosta de ter um goleiro só para pegar pênaltis. Ele fez isso em 2014 com o Cru, e agora ele iria convocar 4 goleiros e o cara se negou a treinar cobranças de pênaltis, né? Como é que você vê isso? Você é um especialista, você foi para mim o maior goleiro da história, não é porque eu tô aqui na tua frente, na seleção, mas assim, ó, você acha que isso é apenas um modismo, é uma invenção, ou é bom você ter um goleiro, existe um goleiro especialista em pegar pênalti, se houver uma decisão, você coloca o cara? E às vezes é muito do treinador, né? De como o treinador vê essas coisas. Eu lembro que isso aconteceu ano passado com nós e Chelsea, né? Que se trocou o africano que estava jogando, como é que Mendy? Mendy estava jogando e fazendo uma partida, cara, e de repente ele põe o espanhol lá, cara. O Kepa não vai bem, sabe? Então é muito relativo essa coisa, né? Eu acho que todo goleiro que trabalha para defender durante os 90 minutos, ele também trabalha para defender pênalti, né? Então eu não vejo assim uma necessidade dessa mudança, né? Sim, tem goleiros que de repente tiveram na sua história algumas defesas a mais nos pênaltis, outro menos, mas eu acho que todo mundo está preparado para todas as situações. Tirando os brasileiros, quem é um goleiro que você olha e diz assim, ó, esse cara pega muito, esse eu queria no meu time? O Courtois realmente é um grande goleiro. Ele já na Copa passada fez uma grande partida contra a gente. Agora mesmo aí na recente aí, final de Champions também fez uma ótima partida, salvou o Real. Quer dizer, é um goleiro que vem mantendo uma performance muito, muito alta. E a Copa do Mundo agora é uma grande oportunidade para ver o nível desses goleiros, né? Então vamos aguardar e tomara que, se a gente pegar uma Bélgica, eu acho que não vamos pegar, né? Mas aí que ele saia do nosso caminho. E a Suíça, que o Sommer pode não jogar, e aí pode ter o terceiro goleiro, ou até convocaram 4 goleiros. O Sommer está machucado. Você acha que, por exemplo, se o goleiro titular de um adversário não atua, facilita para o Brasil, ou você não tem nada a ver isso aí? Não, depende, porque se isso acontecer aqui com o Brasil, acho que a gente está bem também de goleiro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de cada seleção, né? O nível dos goleiros que lá estão, né? Lógico, o Somers tem uma experiência muito grande, Copa do Mundo e essas participações dele aí, mas independente de quem jogar contra nós, sempre vai mostrar uma dificuldade. Você é de uma época que o goleiro só era visto com as mãos. Agora o goleiro que não sabe jogar com os pés, ele talvez não tenha nem mercado. Isso é um exagero para ti? Tem que primeiro pegar com as mãos para depois trabalhar com os pés? Como é que você vê isso? Eu acho que hoje o goleiro ele tem que ser completo, né? Eu acho que não tem que só dar ênfase, não sabe jogar com o pé, então não vai jogar. E depois de jogar com o pé, tu aprende e tu joga de acordo com a maneira que o time joga, né? Eu lembro no passado aí, quando o futebol aqui, principalmente na Europa, começou essa questão do goleiro jogar mais com os pés, né? Começou o Neuer e coisa.
no Brasil começou a se implantar e se fala, o goleiro brasileiro não sabe jogar com os pés. Pô, mas eles não jogavam também, né, cara? Davam uma bola só pro goleiro dar um chutão pra frente. Quer dizer, agora os treinadores começaram a colocar a equipe de uma maneira, de um posicionamento, de uma movimentação que dê tranquilidade, né? Tu vê o Everton hoje joga com a direita, com a esquerda. Então, isso é questão de treinamento e de cultura mesmo. Mais duas para fechar. O Ederson, quando joga no limite, que a gente vê jogando pelo City até, ele vai bater na bola até o cara quase chegar em cima dele, né? Você pede para simplificar na seleção, para ele mudar um pouquinho o estilo? Não, um cara como ele, assim, não precisa nem dar palpite, né? E nem dar pitaco, né? Porque, pô, aí seria exagero. E é o estilo dele, assim, ele se sente confiante jogando dessa forma, ele tem uma tranquilidade, uma confiança tanto na direita como na esquerda. O passe dele é perfeito, o passe longo. Ele é um cara que não precisa falar nada, não. Pra gente fechar, o Cássio já tá indo na próxima Copa, vai ter 39 anos, eu acho. O Everton, 38. Está surgindo uma safra boa de goleiros aí no Brasil. Você tem acompanhado, tem alguém que está te chamando a atenção no Brasil, tirando o Alisson e o Ederson, que ainda tem uma boa idade? Pois é, isso aí que a gente esse dia até estava conversando aqui, eu e o Marquinhos, né, que trabalha comigo aqui. A gente só lamenta um pouco que no Brasil os goleiros jovens, eles não atuam, né? Porque a gente sabe um pouco da cultura do futebol brasileiro, diferente daqui. Lá o treinador, se não ganha 2, 3 partidas, já está no risco de ser demitido. Então o que ele vai querer? Um goleiro jovem que vai errar no início para depois de algumas partidas começar a acertar? Não, ele vai querer um goleiro experiente. Então estão jogando os goleiros com mais idade. Isso aí eu acho que atrapalha bastante, né? Porque a gente não consegue... Por exemplo, hoje nós temos uma lista larga de goleiros. Os outros dois que estão aí sobre aviso é o Santos e o Everson, né? Então, todos eles mais de 30 anos. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente poderia estar preparando já um goleiro, né, para uma Copa futura ou uma coisa assim, mas eu acho que com o tempo, o Bento lá do Atlético Paranaense está fazendo um bom campeonato, a gente tem olhado bastante, João Paulo... mas eu queria gente mais jovem, sabe? No sentido, assim, ver de guri de 20 anos, 19 anos, né? Como tu, que surgiu com 18. Né? Com 18 anos para 19, então acho que isso eu queria ver mais, sabe? Essa. E aqui fora, às vezes, tu enxerga isso, né? Mas o Brasil daqui a pouco vai acontecer. Muito obrigado pela entrevista, uma satisfação em revê-lo e sucesso na Copa. Muito obrigado, e a gente vai falar aí pra frente, se Deus quiser, sempre com boas notícias. Aí está o Tafarel no bate-papo exclusivo com a Rádio Bandeirantes. Alisson é titular absoluto, Ederson é a principal alternativa e o Everton é o terceiro goleiro. Isso aí está claro na hierarquia dos goleiros. Sobre o time que vai entrar em campo, o Tite está fazendo um misterinho. Se ele for coerente, ele terá como base a equipe que disputou os amistosos contra a Gana e contra a Tunísia. Se ele quiser fazer alguma revolução, aí talvez possa aparecer algo que a gente nem está esperando, como a entrada, por exemplo, é claro que eu estou fazendo um dado aleatório, a entrada do Martinelli, por exemplo, começando o jogo, algo que seria impensável na minha opinião, mas seria uma grande surpresa depois da convocação. Mas eu entendo que contra a Sérvia isso não vai acontecer. Geralmente o Brasil nunca termina a Copa com o mesmo time que coloca na estreia. Uma provável formação com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Fred ou Guimarães, Bruno Guimarães, mais Paquetá e Neymar, Rafinha e Richarlison. Grande abraço para vocês, sempre um prazer imenso.